Olá pessoal, meu nome é Isabela do Mandala Espiritual e no vídeo de hoje eu vou falar sobre números que não combinam na numerologia cabalística. E eu falo numerologia cabalística porque é a que eu utilizo aqui no canal e é a que eu sigo e acredito. E essa questão é uma coisa que eu tô pensando muito ultimamente. Para quem não sabe, para quem é novo aqui no canal, aqui também tem alguns vídeos de astrologia. E eu adoro também astrologia. E na astrologia tem uma coisa chamada oposição, um aspecto chamado oposição, que são quando um planeta está num determinado signo e outro planeta está no seu signo oposto. E tem os signos opostos, exemplos de signos opostos: Áries e Libra, Touro e Escorpião, Gêmeos, Sagitário, Câncer, Capricórnio, Leão, Aquário, Virgem e Peixes. Esses são os eixos de signos opostos. E agora eu fiquei pensando assim, na numerologia também existe muito isso. E é impressionante, né? Porque quanto mais eu estudo as duas, né? Quanto mais eu estudo a astrologia e a numerologia, mais eu vejo que as duas batem e se complementam. E eu fiquei assim, tem números que não combinam. E é como se fosse um aspecto de oposição no mapa numerológico. E eu coloquei algumas combinações que para mim não combinam, que é o número 1 e o 2, 3 e 7, 4 e 5, 6 e 1 e 6 e 5. Eu fiquei pensando, para mim, essas são as que mais não combinam e mais as pessoas têm que sair da caixinha, ter uma maturidade, porque oposição, ela é um aspecto muito interessante. Eu vou utilizar ele, né? Eu sei que é um conhecimento da astrologia, mas eu vou utilizar ele aqui na numerologia para tentar explicar o que eu quero mostrar. A oposição, ele fala assim, por exemplo, você tem um planeta Marte em Libra e tem uma lua em Áries. Ou você vai ouvir a sua lua e vai ignorar o seu Marte, ou você vai ouvir seu Marte e vai ignorar sua lua. Você está sempre... esses planetas estão em conflitos. Então você tem que saber equilibrar a energia de dois polos totalmente diferentes. E agora utilizando a numerologia, né? O número 1 e o número 2, para começo, eles são números completamente diferentes. O número 1 é o número da liderança, da atitude, da coragem, da determinação, da iniciativa, da pessoa empreender, colocar a cara a tapa. Ele tem também de ponto negativo ser mandão, ser egoísta. Então, assim, é aquele signo que... desculpa. Aquele número que ele vai e faz, né? Ele é bem autoritário. E o 2 é totalmente diferente. Ele veio trazer harmonia, veio trazer a união do grupo. Ele não é um líder. Ele é aquele que vai trazer a união, vai ficar lá em cima do muro, vai ver as duas vertentes, vai trazer a diplomacia. Então é um número bastante calmo, bastante tranquilo. Tem que levar uma vida tranquila, tem que buscar a paz. Então uma pessoa, quando ela tem, por exemplo, um número de impressão 1, um número de expressão 1, um número de motivação 2, um número de destino 2, um número de missão 1. Por exemplo, ela tem os dois muito fortes, só que eles são totalmente opostos. Então, ela vai ter que equilibrar essas duas energias, porque nesse mapa numerológico está mostrando para ela um desequilíbrio, porque são números totalmente diferentes ali para ela, então ela tem que ter essa noção de que eles são diferentes e que está mostrando desequilíbrio de energias, que ela vai ter que equilibrar e vai ter que ter noção desse desequilíbrio, porque o primeiro passo que você pode dar é o autoconhecimento, saber das suas fraquezas, do que está em desequilíbrio. O mais importante, né, é isso, que é o primeiro passo, o mais difícil de ser dado. E aí depois você vai tentar mudar. Então, o 2 tem que equilibrar tem que, ao mesmo tempo, ter liderança, ter iniciativa, mas nunca entrar em conflito,
nunca esquecer de ter a paz, é a paz acima de tudo, a harmonia acima de tudo, talvez até uma liderança em prol de outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Então, assim, tem que fazer sentido usar as duas energias de forma conjunta, mesmo que essas energias sejam totalmente diferentes. Então, você tem que usar essa bipolaridade aí. Enfim. E o 3 e o 7. Nossa, esse aspecto eu já vi também acontecer com uma pessoa próxima. De ter nascido, por exemplo, a pessoa nasceu num dia 21 ou num dia 12. Aí, quando vai ver, tem número de destino 7, número de missão 7, número de impressão 7. Aí, número de expressão 3 de novo. Por que eu falo que esses dois números, eles têm algumas coisas diferentes, né? O 3, ele é um número cético. E o 7, ele é um número espiritual. O 3, ele é um número festivo, é um número extrovertido. O 7 é o número introvertido, é o número que necessita de autoconhecimento, de analisar, observar. O 3 não, já é carismático, já sai falando, é impulsivo. E o 7 não, ele não é impulsivo, ele gosta primeiro de planejar, analisar a situação, gosta de adquirir sabedoria e agir com sabedoria. Então, esses dois números, quando estão juntos, dependendo até, por exemplo, se a missão de vida de uma pessoa é 7 e ela nasceu no dia 3, ela tem que equilibrar. Ela nasceu no dia 3, então aquilo ela traz de essência, mas a missão dela é desenvolver essa sabedoria, essas virtudes do 7. E a mesma coisa se o contrário, né? Se a missão dela lá é 3, mas ela nasceu num dia 7, ou num dia 16, ou num dia 25... Mesmo ela ter nascido nesse dia e ser uma pessoa mais introvertida, que busca sabedoria, ela vai precisar, de alguma forma, expressar essa sabedoria, porque o 3 também fala muito de você se expressar. Então, ela precisa saber equilibrar, não ser tão introspectivo, não ficar tão de plateia. Às vezes, ele precisa estar no palco para ensinar essa sabedoria. Então, o 3 e o 7 são duas combinações, assim, que se a pessoa ela for madura e se conhecer, vai se dar muito bem, porque o 7, ela vai pegar a sabedoria do 7 e vai expressar ela ao mundo. Então, vai ser muito proveitoso. Só que se ela for uma pessoa que não se conhece, ainda está no processo evolutivo, então ela vai... Todo mundo está no processo evolutivo, né? Mas se ela ainda está no começo desse processo evolutivo e tal, né? Ela vai ter uma dificuldade e vai acabar, às vezes, em vez de acreditar mais na própria fé e ter uma espiritualidade, vai ser totalmente contrário. Pode sair muito pra festa, pode beber demais, pode ser muito extrovertida, né? Cética também, não tendo uma fé. Então, a pessoa precisa ter essa maturidade. E o 4 e o 5. Esse também é um número bem interessante aqui para mim falar de oposições. Realmente são números que não combinam, porque o 4, ele tem uma energia de estabilidade, uma energia que ele precisa de uma base, de uma segurança. Ele é um trabalhador. E o 5 já é aquele número assim... Não quero rotina, eu quero transformações. E o 4 não, ele gosta da rotina dele. Ele quer sempre seguir o mesmo padrão, ele não gosta de mudança. E o 5 não, ele veio para trazer mudança. Então, uma pessoa que vem com 4 e 5 muito forte no mapa, ela pode, às vezes, estar com a mente muito fechada do 4 e precisar, na verdade, ela veio para abrir essa mente. E ela tá com aquela mentalidade fechada. Então, se ela juntasse as duas energias, que todas têm como juntar, né? Se ela utilizasse esse poder de transformação dela, esse poder de inovação dela em algo produtivo, porque o 4 é produtivo, é trabalhador, então daria muito certo na vida dela. E também tem que tomar cuidado, porque o 5, ele também pode ser um número preguiçoso.
Porque às vezes a pessoa ela fica tanto naquela energia de que tá tudo errado, tá tudo diferente, e ela acaba assim sendo a revoltada, a pessoa revoltada. E o 4 então assim, se a pessoa tem muito 5 também forte e ficar sendo revoltada e não não fazer nada produtivo, isso vai fazer muito mal para ela também. Então, são duas energias que são positivas e que tem que saber equilibrar. O 6 e o 1, na minha opinião, não é que sejam números totalmente opostos, mas eu acredito que tem algumas coisas que podem trazer umas oposições, porque o 6, eu tô um pouco rouca, então desculpa que às vezes minha voz falha, mas o 6, ele é um número da família, é um número também muito harmônico, muito da paz, muito das coisas belas, bonitas, e o 1 já é mais prático, já é mais agressivo, já é mais assim dominador, líder. Então, quando junta esses dois números, a pessoa tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes ela pode, por exemplo, estar construindo uma família, se tornar, eu vou dar um exemplo aqui, se tornar uma mãe, dona de casa, não trabalhar fora, só ser dona de casa e tal. Mas e aquele 1 lá dela? Tudo bem, se ela tivesse vários 6, uns 2 no mapa, faz sentido, 4 também. Mas e aquele 1 dela que tá pedindo pra ela dominar mais a vida dela, né? Colocar em ação a liderança dela. E se ela, tipo, tá sendo dona de casa, mas o marido que manda, sabe? Ela estiver dando muito controle, porque o 6, às vezes, dá muito controle para outra pessoa. Então, é nesse sentido, eu acho que esse número tem que saber equilibrar. Se a pessoa pode ser um chefe de família, então acho que nisso de ser chefe de família vai ser um bom uso, mas ela realmente tem que comandar a família. Essa pessoa ela tem que comandar. E não só a família, né? Ela pode usar também esses dois números no trabalho e trabalhar com algo que seja em relação ao número 6, né? Em cuidar das pessoas, em também coisas belas, trabalhar com decoração ou com algum tipo de arte. Mas ter essa liderança, sempre ser produtiva, tá fazendo alguma coisa, não tá parado, porque ele não pode estar parado, e não deixar que dominem a vida dela. O 1 tá pedindo pra ela não deixar que dominem a vida dela. E o 6 ali pode ser um indício que ela pode deixar que dominem a vida dela. Então, esses dois números precisam ser equilibrados nesse sentido. E por último, né, o 6 e o 5. O número 1 e 5 tem alguns aspectos parecidos entre eles, e por isso que eu até pensei, o 6 e o 5 também tem algumas coisas que tem que tomar cuidado, porque o 6, como eu falei, ele gosta de ter a família, se estabilizar, ter uma base, já tá numa vida mais tranquila, mais harmônica, e o 5 não, o 5 é total vida louca, não totalmente, né, mas eu tô dando um exemplo assim, é uma pessoa já que pensa uma mente mais aberta, pensa em transformar, veio fazer o que é diferente, então você pega um número mais tradicional com um número mais inovador, né, então você tá pegando um pensamento conservador com um pensamento que não é nada tradicional, então pode dar um desequilíbrio nesse sentido. E, como eu falei, todos os números eles podem ser trabalhados juntos, assim como as oposições na astrologia. Na verdade, a oposição está mostrando lá que você precisa equilibrar essas duas energias e que elas precisam trabalhar juntas. E o 6 e o 5 também podem trabalhar juntos. Com você, por exemplo, ser aquela pessoa que vai levar a sua família para outro patamar, porque eles estão numa situação por serem cômodos, e você vai pegar aquelas pessoas que você ama e vai inovar, vai trazer a transformação, e vai ser aquela pessoa que vai meio que ser a lua nova da família, levar eles para outro lugar, levar eles para outra casa, ensinar muitas coisas também para eles, ou para as pessoas que você gosta, que você cuida, que você ama. Então tem que trazer um pouco de inovação para o conservador, mas lógico, sempre tratando, não deixando de ser harmônico, de ter a sua paz.
E é isso, gente. Se vocês gostaram, eu peço que se inscrevam no canal, curtem, compartilhem. E aqui embaixo eu vou deixar a playlist com a numerologia cabalística para vocês acessarem e verem os outros vídeos. E também o Instagram do canal. Eu sempre falo Instagram errado, eu falo Instagram. É Instagram do canal. Muito obrigada.